Alô! Fala Bugmakers! Esse aqui é mais um vídeo da série Devs Trampando na Gringa. Hoje a gente vai falar sobre currículo e sobre perfil, mais especificamente do LinkedIn, mas a gente vai ver que a gente vai montar um perfil agnóstico de plataforma, digamos assim. Onde a gente vai, na verdade, só criar um texto e a partir desse texto a gente vai desenvolver tudo. Nosso currículo, perfil do LinkedIn, perfil da Turing, se você preferir. Então, o vídeo de hoje está bem conteudista, muito bacana. Lembrando que a gente já fez dois vídeos aqui, um explicando o overall do processo seletivo. Inclusive lá eu comento que essa etapa do currículo e do perfil no LinkedIn é talvez a mais importante, porque sem ela você não é nem mesmo convidado a participar de um processo seletivo, né? Você já é eliminado na pré-filtragem, você não, de repente não está nem aparecendo ali nas buscas do recrutador. E também fiz um vídeo sobre o inglês, então vou deixar o link para a playlist em algum lugar. Então, antes de começar a montar o currículo e o perfil do LinkedIn, a gente vai montar o texto base para essas plataformas. Então, você vai pegar aí um Notion, um bloco de notas, qualquer coisa da sua preferência. De preferência algo que seja Markdown, né? Eu acho que é mais bacana para deixar os textos bem estruturados. Então você vai pegar sua plataforma de notas de preferência e vai começar a fazer o texto que vai ser um insumo para todos os seus perfis e currículos que você for fazer. Beleza? A vantagem de ter isso aqui é que quando você tem que criar um perfil na plataforma da empresa, o que não é raro, que é bem comum na verdade, você simplesmente pode vir aqui no seu Notion, copiar e colar tudo para lá, sem grandes problemas de formatação, né? Então você deixa meio que num formato agnóstico, né, de plataforma, só o raw text que você consegue facilmente manipular para deixá-lo no formato de cada empresa específica, beleza? Então eu acho que essa é uma coisa bem fundamental e legal que você vai ter que fazer. E, além disso, a vantagem de ter algo desse tipo, né, um texto separado do currículo, um texto só com a estrutura, é que você consegue colocar mais dados, né, e depois refinar e filtrar os dados que você quer colocar no seu currículo, só o que é mais relevante. Então, esse texto aqui é legal para você colocar um monte de coisa. Então, eu sempre uso isso aqui e dá muito certo e poupa muito tempo na hora que eu preciso criar um perfil numa plataforma diferente, por exemplo. Beleza? Então, a primeira coisa que você vai fazer é o summary, que é basicamente o resumo do seu perfil profissional, o resumo da sua carreira. Aqui você vai fazer no formato de lista. Caso você queira transformar ele depois em texto, vai ser mais fácil, né? Em texto não, em texto contínuo, né? Num parágrafo contínuo, por exemplo, para bio do LinkedIn. É mais fácil transformar lista em parágrafo do que um parágrafo em lista. Então aqui vai estar no formato, como eu falei no início, mais agnóstico, né? Que você consegue facilmente converter para diferentes formatos. A regra aqui é você listar as coisas por ordem de importância. Então, você vai colocar as coisas da mais importante para menos importante. E como via de regra aqui, eu vou pedir para você colocar nesses 3 itens o seguinte formato, né? Primeiro você vai colocar o tempo de experiência, né? Os anos que você tem como desenvolvedor, como QA, beleza? Logo em seguida você vai colocar as linguagens de programação que você tem proficiência. Então, aqui eu coloco Python, Go, Java, Script, C++. E aqui você também vai colocar na ordem de importância. Aqui, como por exemplo, o Python para mim é mais importante, eu trabalhei mais com Python, apesar de hoje em dia eu trabalhar muito com Go, talvez até mais um pouco. No overall da minha carreira eu trabalhei mais com Python. E aqui eu não coloco outras linguagens, por exemplo, eu trabalhei também um pouco com Scala, tenho um pouco de experiência com Java, pouquíssima experiência lá no começo da minha carreira com Java, mas eu não coloco aqui porque eu não acho relevante, porque meu perfil é um perfil de
sênior. Então, qualquer coisa que eu coloque aqui, a pessoa vai considerar que eu manjo muito. Então, aqui eu só coloco as coisas que eu realmente tenho experiência e sempre na ordem de importância, beleza? Então, logo em seguida, a gente coloca o framework que você trabalhou, os frameworks e libraries. Então, por exemplo, se você é um dev Java, que tem experiência com Spring Boot, você vai colocar aqui Java. E logo, como primeiro item desse próximo, você vai colocar Spring Boot. Beleza? Então é assim que vai funcionar. Esses primeiros itens você vai colocar essas três coisas, via de regra. Por quê? Porque só com esses três primeiros itens, a pessoa já consegue ter uma ideia muito boa de quem é você profissionalmente, né? Então, sabendo que você é um desenvolvedor com 7 anos de experiência em Java, Spring Boot, basicamente eu consigo vislumbrar quem é você na fila do pão, beleza? Logo em seguida, você vai listar as outras coisas que você gostaria de destacar, que fazem parte do seu background de formação, como dizer que você tem experiência com orientação a objeto, design patterns, aqui também entra se você tem alguma experiência com uma arquitetura específica, tipo Clean Architecture, ou algumas dessas arquiteturas em camadas, que a galera gosta, se você vai ter experiência com microserviços, com metodologias ágeis, tudo isso pode entrar aqui. E nesse primeiro momento eu não vou dizer para você limitar o número de coisas, porque lembra, esse aqui é o insumo para o nosso currículo, não é necessariamente nosso currículo. Então aqui você vai listando as coisas e depois você vê a prioridade, depois você vê o que entra e o que não entra no seu currículo. Então vamos lá para a próxima etapa, que é onde você vai dedicar mais tempo. E lembrando que aqui esse documento que você está fazendo aqui, provavelmente você não vai fazer numa sentada só. Você vai sentar a primeira vez, vai fazer uma primeira versão, ainda bem pobre, vai montar essa estrutura aqui e você vai fazendo isso em rodadas, né? Vai pegar outra vez, vai sentar e vai encher mais de detalhe, vai lembrar mais coisas, vai melhorar o texto, beleza? Então, só para não deixar vocês tristes quando forem pegar e fazer isso aqui pela primeira vez e ver que dá um trabalhão de fazer, beleza? Então vamos lá. Para cada empresa que você trabalhou, você vai fazer o seguinte: você vai colocar a data de início, mês e ano, a data de fim, mês e ano também, e ou se é a empresa atual que você trabalha, né? E não tem data de fim, obviamente. Em seguida você vai ter um description, porém a gente vai fazer isso aqui por último, porque para fazer isso aqui a gente vai precisar do próximo item, que é ir para cada projeto que você trabalhou na empresa. Ah, mas eu trabalhei só em um projeto da empresa. Beleza, coloca só esse um projeto. Lembrando que projeto não é necessariamente igual a produto, né? Às vezes no mesmo produto você trabalhou em diferentes projetos. Você pode pensar em projetos como sendo big features, né? Uma entrega de um novo microserviço, ou mesmo uma entrega de uma nova big feature, né? Um novo valor foi entregue no final para o cliente. Ali são os projetos que você entrega geralmente no longo prazo, né? Então, para cada projeto que você trabalhou na empresa, você vai colocar uma descrição de forma objetiva, né? Respondendo os seguintes questões. O que foi entregue, né? O que era o projeto, bem resumidamente. Como foi construído esse projeto que você entregou. Basicamente, como você fez a solução. As tecnologias que você utilizou, qual era a sua posição dentro desse projeto, se você era um desenvolvedor, se você era um DevOps, sei lá. Você vai colocar a sua posição aqui dentro desse projeto e as suas principais responsabilidades dentro desse projeto. Então, eu preparei aqui um exemplo para nos poupar tempo. Deixa eu pegá-lo aqui. Não. Copiar. Então, preparei este exemplo aqui para gente. Opa! Então, esse aqui é um exemplo bem parecido com um projeto que eu trabalhei recentemente. Mudei algumas coisinhas para não ficar muito na cara, né? Não entregar exatamente as coisas que eu ando fazendo.
Mas o que? O que que era o projeto? Era um projeto que integrava com uma IA para prover dados em tempo real, né, reportes em tempo real baseado em dados públicos de empresa. Projeto, né? Uma descrição bem breve aqui do projeto. Um projeto que, baseado em notícias públicas, vai entregar alguns reportes de uma dada companhia, dado um certo input. Beleza? Como a gente fez isso, né? Como que esse projeto foi feito? E percebam aqui que em momento nenhum eu estou dando detalhes, eu estou só explicando e despertando o interesse, né? Você consegue ver o que eu estava fazendo, eu consigo te dizer o que eu estava fazendo sem entrar em detalhes, né? Se o recrutador quiser saber o que que foi feito, como foi feito em detalhes, ele vai ter que me chamar para uma entrevista. Aí, no como que a gente entregou isso, né? Em que formato foi feita essa entrega? Então, o formato dessa entrega aqui, por exemplo, foram REST APIs e integrações baseadas em mensageria. Então, basicamente, foi construído um serviço que encapsula esse modelo de IA, aqui, né? Built a source to encapsulate an AI model que provê interfaces tanto na forma de API REST quanto na forma de mensageria para os outros sistemas terem acesso a esse modelo, né? Beleza, então aqui, nesses dois primeiros itens, eu consegui brevemente descrever o que que era o projeto, né? Logo em seguida, a gente coloca quais foram as tecnologias que foram utilizadas nesse projeto. Então, se você trabalhou com Java, coloquei Java aqui só para dar uma enchida, porque eu não trabalhei com Java nesse projeto. Mas caso você tenha trabalhado com Java, caso você tenha trabalhado com mais de uma linguagem de programação desse projeto, não tem problema, você pode colocar. Java, Python, os frameworks que você trabalhou, no caso aqui Fast API, Docker, depois vem os serviços, tudo que você utilizou, pode colocar todos, todos. Você trabalhou com S3, você trabalhou com Lambda, você trabalhou com alguma mensageria, tipo SQS, os bancos de dados todos que você utilizou, se você trabalhou com Spark, com Elasticsearch, tudo. Tudo que é serviço vai entrar aqui em tecnologias. Beleza? Depois disso, você vai colocar qual que era a sua posição aqui. Isso aqui tá errado, tá? Não coloca Senior Software Engineer, coloca só... você era o desenvolvedor. Por exemplo, Developer ou Back-end Developer. Essa era a sua posição aqui dentro desse time. Era esse seu papel. Aqui, acho que a gente poderia trocar esse position por roles, né? Ou papel, né? Qual que era o seu papel ali dentro deste projeto. Logo em seguida, você vai colocar suas principais responsabilidades. Então, por exemplo, software architecture, software development, se você tinha a responsabilidade de desenhar, de implementar, às vezes você tem a responsabilidade só de manter um projeto, né? Se você é um QA, você tinha a responsabilidade de criar os testes automatizados. Então, todas as suas principais responsabilidades você vai colocar aqui. Se você é, por exemplo, um tech lead, você vai colocar isso aqui também, aqui, né? Você era o tech lead, além de colocar os seus roles, você era back-end developer e tech lead, você também vai precisar colocar aqui, né, que você tinha um papel de liderança ali dentro desse time para entregar este projeto. Beleza, feito isso para cada projeto, aí você já vai ter tudo que você precisa, você já vai ter pensado bastante, você vai ter lembrado de tudo que você fez também, e você vai conseguir construir a description da empresa. Que o description é o que vai no currículo, né? É o que vai no currículo, de fato, é esse description. Você não vai colocar cada projeto no seu currículo. Pelo menos eu não acho esse um formato legal. Apesar de muitas plataformas exigirem que você organize seu perfil por projeto, não por empresa. Acho que, inclusive, a Turing é assim. Então, isso aqui também não vai ser jogado fora. Não vai servir também só para criar sua description. Muitas plataformas vão exigir que você coloque todas essas informações aqui por projeto lá na plataforma, beleza? Então, mas vamos construir aqui essa description baseado
nessa lista de coisas que a gente, nessa lista de perguntas que a gente respondeu aqui, vamos construir um parágrafo. Então eu construí isso aqui. Aí o legal disso aqui, velho, é que hoje na minha época era foda, mas hoje em dia você pode simplesmente pegar tudo isso aqui, mandar, botar na sua IA de preferência e pedir para ela gerar um parágrafo. Nesse formato aqui, claro, né? No formato de as a back-end engineer, mas você pode simplesmente, você não tem mais o trabalho de construir de estruturar o texto num parágrafo. Apesar de eu gostar de fazer isso. Para esse exemplo aqui, eu confesso para vocês que eu não fiz. Eu utilizei o chat GPTzão mesmo, dado todos essas dados, né, essas perguntas, essas respostas, aliás, eu pedi para ele gerar este texto para mim, que é basicamente como desenvolvedor back-end, eu trabalhei no projeto focado em entregar microserviços, powered by AI, que gera reportes em tempo real baseado em notícias públicas. Então, beleza. Então, eu resumi aqui, como eu só tenho um projeto aqui, ele resumiu só uma, né? Só esse único projeto. Aí depois eu coloquei aqui o que foi construído, né, para entregar este valor, para entregar este produto, né? Percebam que é a mesma coisa que a gente tem aqui, só que num diferente formato. Um formato que você tem ali geralmente no currículo, né? Então, depois eu disse o que foi construído, o que foi entregue ali, né, em relação ao REST APIs, em relação ao sistema para integrar via queuing, né, via mensageria. E por fim, eu coloquei quais eram as minhas principais responsabilidades dentro dessa empresa. Então, esse description nada mais é que um resumo estruturado em parágrafo de todas essas perguntas aqui que você respondeu do projeto. Dos projetos, aliás. Beleza? Então, você vai colocar isso aqui para cada empresa que você trabalhou. Feito aquele raw data, né? Aquele raw text, no seu bloco de notas, no seu Notion, no seu Word, sei lá, você já vai ter tudo que você precisa para montar o seu currículo. Então, aqui eu estou mostrando para vocês o meu currículo de verdade. Este é o meu currículo que eu uso no meu dia a dia, que eu venho refinando ao longo dos anos. Então, perceba, aqui eu pego todo aquele meu summary que eu botei lá no Notion, que vocês viram ali no Raw Data. Então, tá na mesmíssima coisa, não tirei nada, eu acho. Tem que ver, mas eu acho que não. Eu acho que eu só peguei essas duas coisas e coloquei embaixo desta Development and Expertise Highlights. Mas basicamente eu peguei e copiei para cá. Eu gosto de deixar meu summary assim. Meu summary, eu já usei também ele no formato de texto e eu acho que tanto faz. O formato de texto é ótimo, né? No formato de parágrafo e também fica bom. Tanto faz, é o que você preferir. Eu gosto assim, que eu acho que cada vez mais os recrutadores estão sendo mais objetivos, né? O cara quer olhar uma lista em vez de ler um texto e tentar achar as informações. Ele prefere que as informações estejam o mais bem listadas possíveis. Logo em seguida eu coloco a minha education, beleza? Coloco aqui meu bacharel. Se você tiver um mestrado, outro tipo de educação, você coloca aqui. E logo em seguida a minha work experience. Então aqui eu vou entrar com todas as informações que eu já escrevi previamente ali no Raw Data. Então aqui eu não vou precisar pensar em nada, aqui eu só vou copiar e colar. Então ali aqui vai ser o nome da empresa, né? Sei lá, coloca Baby do Little Baby. Nome da empresa, depois esse client aqui é uma opção que na época que eu fazia isso, os dois recrutadores me indicaram para colocar porque muita gente trabalha no formato de consultoria, né? Então você trabalha para uma consultoria, mas então, por exemplo, o nome da consultoria é Consultoria A. Mas a empresa que você trabalha é, sei lá, Banco do Baby.
Então, na verdade, você estava trabalhando para o banco através da consultoria. Mas você não pode dizer que você trabalhava pro banco porque você não tinha vínculo empregatício, né? Então, na hora do background check, daria problema isso, entende? Então, mas você pode também remover essa parte se você trabalhar, se não faz sentido ter isso no seu currículo, não precisa, beleza? Aí logo em seguida você vai colocar a description, que é basicamente a description que você já havia desenvolvido ali no Notion, né? A description que a gente acabou de fazer baseado nos projetos. Então você vê aqui que a estrutura é a mesma, né? As a back-end engineer, a work, tá, 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 tá. E do final as principais responsabilidades, tá, 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 tá. Beleza? Simples. Depois que você fez, é só copiar e colar. Aí platforms, era em que plataforma você trabalhava, né? Às vezes é legal, às vezes é importante colocar isso aqui, né? Para as pessoas saberem que você tem experiência trabalhando com Linux, às vezes é um pré-requisito. E também com Windows, para saberem que em qual sistema operacional você costumava trabalhar, qual era o seu ambiente de desenvolvimento. As linguagens de programação, você vai tirar ali também ali das tecnologias que a gente acabou de colocar. Environment, você vai colocar todos os serviços, frameworks, tudo que você trabalhava para além da linguagem de programação. Então aqui vai entrar ali o resto das tecnologias, né? Aqui você tem que deixar bem descrito, por ordem de importância, e também a sua stack de desenvolvimento. Beleza? E esse plataformas aqui também é bem importante para QA. Aqui você vai colocar também, além dos sistemas operacionais, você coloca se você trabalhou com browsers, por exemplo, com aplicativos mobile, com Android, ou se você é um desenvolvedor que trabalhou com Android, aqui essas coisas vão entrar aqui em plataforma também, tá? Então, e a position é ali qual que era o seu role, né? Qual que era o seu papel dentro desse time. No meu caso, eu era um desenvolvedor. Então, dentro do time, eu era o desenvolvedor. Beleza? E você vai fazer isso para todas as experiências. Então, aqui, para cada experiência, que você já tem todos esses dados, você não vai ter que procurar. Você já vai ter tudo ali no seu raw text. Você vai ter a data de início, a data de fim, a description, tudo. Os environments, esse aqui é simplesmente o trabalho de copiar e colar. Em relação a essa formatação aqui do currículo em si, eu vou disponibilizar para quem me pedir no Instagram, na DM do Instagram. Vou botar meu Instagram embaixo, na descrição do vídeo. Você vai, me segue e me pede o link que eu envio, tá? O envio desse template aqui editável para vocês. Aqui, esse é meu currículo mesmo, tá? Não é um currículo fake, é meu currículo mesmo que eu uso. Eu só tirei o nome das empresas, porque eu não acho legal ficar divulgando assim, né? Só tirei os nomes das empresas, mas este é o meu currículo. Este é exatamente o currículo que quando me pedem eu envio. Um recrutador me pede, eu vou mandar este currículo aqui que você está vendo. E você vai fazer isso basicamente para todas as suas experiências. Então, a empresa anterior depois a sua outra empresa, depois a outra empresa, e assim por diante. Todas as empresas que você trabalhou, você vai descrever aqui. E não se importa, tem gente que se importa com relação ao número de páginas do currículo. Cara, não se preocupa com isso. O ideal é ter ali de 2 a 3 páginas, tá? Mais que 3 páginas já fica meio zoado. Uma página também já... Obviamente que se você for um desenvolvedor que tem, sei lá, poucas empresas onde você trabalhou, você tem basicamente só uma experiência. Neste caso, aí de repente vale a pena você montar seu currículo por projeto. Se você tem muitos anos de trabalho numa única empresa, porque você vai montar o seu currículo baseado em projetos, nos projetos que você trabalhou. Aí você evita ter um currículo muito curto, né? E pouco detalhado. Mas enfim, você vai colocar isso para todas as empresas. Essa é a etapa de experiência profissional. Logo em seguida, uma coisinha que eu gosto de colocar é skills, né? Coloca aqui as linguagens de programação,
que você tem familiaridade, não só linguagem de programação, mas linguagem, por exemplo, de banco de dados, se você é desenvolvedor front-end, as linguagens de marcação, depois as tecnologias, aqui vai entrar os frameworks que você trabalhou e as libraries que você trabalhou, por fim os databases, todos os bancos de dados relacionais e não relacionais, depois network, isso aqui nem sempre é útil, né? Não para todo, não é para todo tipo de desenvolvedor, mas para alguns desenvolvedores é legal saberem que você tem uma experiência ali com a MPQ, né? Com a mensageria via AMPQ, com configuração de DNS, SMTP. E, por último, e menos importante, os ambientes que você tem familiaridade. Beleza? Se você tem familiaridade com alguma. Por exemplo, isso aqui é muito mais útil para quem é desenvolvedor mobile, né? Porque desenvolvedor mobile trabalha. Às vezes a plataforma onde você desenvolve importa muito, né? Se você tem experiência com Android Studio ou se você não tem experiência com Android Studio. Isso também é mais importante para alguns tipos de desenvolvedores. Essa parte final aqui, ela é importante porque, como eu falei, mano, os recrutadores estão cada vez mais sendo mais objetivos. Então, às vezes, ele vai olhar, ele vai decidir se ele vai olhar o seu currículo baseado nesses 3 primeiros itens e baseado nos últimos itens. Então, ele vai dar uma olhada primeiro geral aqui, formato, vai ver aqui que tem skills, vai ver que tem aqui um summary. Então, beleza, eu vou lá só olhar esse summary e vou só olhar este skills aqui e vou decidir se eu vou ler o resto do currículo desse cidadão ou não. Então, é legal ter também esses recursos, né? E outra, quanto mais você escreve palavras-chave como FastAPI, Python, Go, sabe? Os frameworks, os bancos de dados, mais chance tem de aparecer numa pesquisa textual, né? Então, tipo, você tá enriquecendo o seu currículo com as palavras-chave certas. Beleza? Então, basicamente, esse é o formato de currículo que eu uso. Vou disponibilizar para quem me pedir lá no chat do Instagram. Beleza? Então, agora eu vou mostrar para vocês o LinkedIn. LinkedIn, você vai colocar o seu... Provavelmente você já fez todas essas primeiras etapas, né? Mas vale sempre lembrar de coisas, de detalhes, como colocar seus pronomes, colocar como pronuncia o seu nome, tá? Isso é um detalhe importante. Você tem a possibilidade aqui no LinkedIn de colocar a pronúncia do seu nome. Porque, lembrando, você tá se disponibilizando a vagas estrangeiras, né? Então, tipo, você não sabe qual a nacionalidade da pessoa que vai ser seu recrutador. Então, pode ser uma pessoa de um país muito diferente, onde o cara não sabe como pronunciar seu nome. Então, é um detalhe importante. É uma coisa que eu deixava a desejar também e 2 recrutadores me falaram para botar isso que faz diferença. Então, eu gosto sempre de deixar o meu perfil mais rico possível. Isso aqui é um detalhezinho que eu acho bacana de ter. Na sua headline, você vai colocar, se você é um desenvolvedor sênior, você vai colocar Senior Software Engineer. Se você não é um desenvolvedor sênior, você não vai colocar nada. Você vai colocar só Software Engineer. Ah, eu sou desenvolvedor pleno. Não existe palavra para pleno em inglês. Não existe... aliás, tem mid-level, né? Mid-level. Mas... Não, cara. Só deixa só Software Engineer. E para quem é júnior, também deixa só Software Engineer. Agora, se você é sênior, é legal destacar que você é sênior. Beleza? Aí você depois coloca aqui o sua current position. Legal colocar aqui também a empresa onde você trabalha, a indústria, né? Por exemplo, na área de banco, a sua nível de escolaridade. Coloca o máximo de coisas possíveis, tá? Coloca o máximo de coisas possíveis aqui na sua no seu perfil. Tudo que for input você sai preenchendo, menos cidade. Cidade eu não acho legal colocar, não. Prefiro deixar sem. Apesar de que, por exemplo, se você mora em São Paulo, né?
às vezes é legal colocar a cidade. Você vai, algumas empresas de São Paulo mesmo filtram pela cidade, né? Então, se você está procurando uma vaga no Brasil, colocar a cidade é importante. Agora, o país, você deixa Brasil. Tem gente que erra colocando, por exemplo, porque está procurando uma vaga para os Estados Unidos, vai colocar o location para os Estados Unidos. Não faça isso. Porque as vagas que você está procurando remotamente, as pessoas vão, os recrutadores vão procurar os trabalhadores remotos fora dos Estados Unidos. Então, as vagas que vão aparecer para você vão ser vagas compatíveis com o tipo de contrato que você vai poder fazer. Então, se você coloca, por exemplo, que você mora nos Estados Unidos, um recrutador vai procurar você achando que você mora nos Estados Unidos e vai te oferecer um contrato para uma pessoa que mora nos Estados Unidos. E não necessariamente esse contrato seria o mesmo para uma pessoa que mora fora dos Estados Unidos. Aliás, pelo contrário, nunca vai ser o mesmo. Então, coloque o Brasil mesmo, porque as vagas que você vai tentar se candidatar vão ser vagas para estrangeiros, beleza? E outra, também os recruiters, né, essas grandes empresas de consultoria, elas buscam por nacionalidade, elas buscam pessoas por país. Então, você tenha certeza que as grandes empresas que contratam estrangeiros, eles têm lá não é cota, mas as metas por região. Então, por exemplo, eu quero contratar, tenho 10 vagas de emprego para pessoas da América do Sul. Tenho 10 vagas de emprego para pessoas do Brasil. Entendeu? As vagas para estrangeiros geralmente são específicas para regiões ou para países mesmo. E qual que é a lógica disso, né? É basicamente fuso horário. Então, a galera tá procurando gente para trabalhar que é do Brasil, porque o fuso horário é bem parecido com o fuso horário de Nova York, que é o fuso horário padrão ali de muitas empresas, né? E por outro lado, eles gostam muito de trabalhar, sei lá, com alguém que é da Colômbia, porque o fuso horário é mais parecido com quem tá no horário padrão do Pacífico, né? Que é ali na Califórnia. Então, essa questão da localização não vacila. Deixe Brasil, não coloque outro país. A menos que você mora em outro país, né? Óbvio. Beleza? Aqui no website, se você tem um perfil do GitHub bacana, né? Tem gente que faz um Git.io todo bonitaço. Eu acho legal, acho válido colocar aqui, sabe? Eu não gosto de colocar, o GitHub nunca me ajudou com nada, nunca me ajudou a arrumar nenhum emprego. Então eu não coloco meu GitHub aqui, até porque ele é bem bagunçadinho. Mas quem tem um bom GitHub, um GitHub bacana para colocar, eu acho que é muito válido para quem é júnior, né? Júnior que. Porque quando você vai contratar um júnior, geralmente você tem que ficar caçando coisa, né? Como o cara não tem experiência com nada, tem uma pouquíssima experiência, você tem que ficar caçando esses pequenos detalhes, né? Caçando o GitHub dele para ver como é que é, caçando os códigozinhos que ele já fez na vida. Mas eu acho bacana, se você tem um bom perfil no GitHub, você coloca ele aqui, beleza? Agora deixa eu salvar aqui, beleza. Agora, nas suas experiências profissionais, para cada experiência, vou pegar aqui, por exemplo, essa aqui é minha atual experiência, né? Para cada experiência, olha só, de novo, vai ser só um trabalho de copia e cola ali do raw text que a gente acabou de escrever lá no começo. Então, cara, é muito chato, né? Que às vezes, quando a gente trabalhou em muitas empresas, a gente nunca lembra em qual mês a gente começou, em qual mês a gente terminou. Então, a gente simplesmente vai sempre usar ali o raw text como referência. Então, esse perfil do LinkedIn aqui é muito parecido com o perfil de qualquer outra plataforma de emprego que você for é, criar, que você for utilizar. Então, aqui a gente vai colocar o start date, o end date, que é basicamente mês e ano, como eu falei para vocês colocarem lá no Notion. Location, remote, aí depois a description. Repare, é a mesmíssima description que eu coloquei lá no meu LinkedIn, ou lá no meu currículo, e é a mesma description que eu tenho no meu
raw text lá no Notion. Então, é um trabalho depois que você faz o raw text no Notion, ou no, sei lá, no seu bloco de notas, o trabalho é tão simples como sair copiando e colando as coisas para montar o seu perfil. Então, se você tem um trabalho único, né? E toda vez que você refina aquele raw text, você também vai refinando as outras plataformas, né? Já que é só copiar e colar, beleza? Aqui nas skills, de novo, copia e cola. Pegar tudo que você tem ali no raw text, copiar aqui no skills. Tudo que a gente havia colocado lá na, na parte de tecnologias de cada projeto, a gente vem e coloca aqui, por ordem de experiência, por ordem de importância, aliás. Beleza? Então aqui, skills, perceba que o trabalho todo foi de montar aquele primeiro documento lá, o resto é só copiar e colar. Então é assim que você vai montar a sua experiência para cada perfil, para cada experiência que você já passou, que você já teve de emprego. Cara, depois de fazer isso, é só esperar os contatos de recrutador. Sério, depois que você monta todas essas suas experiências, coloca em detalhes os skills, cara, é muito importante colocar skill. Aqui vai uma coisa que talvez vocês não saibam, mas o filtro de pesquisa dos recrutadores é por skill e por tempo de trabalho. Então, por exemplo, se alguém for pesquisar para um desenvolvedor que tem pelo menos 2 anos de experiência com Go, eu vou aparecer. Porque eu tenho aqui 2 anos de experiência com Go explícitas aqui nessa minha skill. Agora, se eles estiverem procurando um desenvolvedor que tenha mais de 2 anos com experiência, eu já não vou aparecer. Mas é importante que eu apareça para as vagas certas. A mesma coisa aqui, por exemplo, com Python. Se procurarem um desenvolvedor com 7 anos de experiência com Python, eles vão me achar. Vai aparecer para eles lá, porque somada a todas essas minhas experiências, desde o meu primeiro empregozinho, lá em 2018, até hoje, desde do meu primeiro mês de trabalho até hoje, já deu mais de 7 anos de experiência. Então, essa conta vai aparecer lá. Então, quando ele fizer o filtro lá, Python, 7 anos mais, eu vou aparecer lá. Então, é muito importante colocar as skills aqui. Então, o mesmo vale para tudo, não só para as linguagens de programação, mas para bancos de dados. Inclusive, às vezes, se você não tá, se você não coloca aqui, o recrutador vem e te pergunta, né? Se você não explicita aqui quanto na skill que você trabalhou, se você só coloca na sua descrição, o recrutador vem e te pergunta para ele saber exatamente quantos anos você tem de experiência. Mas é muito bom, muito importante colocar as skills, não esquecer de nenhuma tecnologia. Porque é isso aqui que vai fazer a diferença na hora de você começar a receber um número maior de approaches, de recrutadores querendo pelo menos conversar com você. Então é isso, rapaziada. Este foi o terceiro vídeo da série Devs Trampando na Gringa. No próximo vídeo a gente vai falar sobre Tech Assessment, que são aqueles testes onde você tem que fazer quiz e também teste de código. Então eu vou dar ali várias dicas de como você pode se preparar para esses testezinhos que estão ficando cada vez mais mirabolantes. Beleza? Então vejo vocês lá. Falou!